Olá, amigos. De vez em quando eu volto para a gente refletir um pouco. Mais uma vez, eu venho falar sobre a construção da imbecilidade através da construção da mentira. Como se constrói uma sociedade de imbecis? Apostando na desinformação, na incapacidade que muitos têm de raciocinar. Portanto, eles têm muita capacidade para espalhar as narrativas que ouvem. Narrativas que vão formar a mentalidade de pessoas que não conseguem discernir o certo do errado, o justo do injusto, o leal do desonesto. Para que Bolsonaro ou qualquer outro político, até mesmo pessoas conhecidas da gente, são eleitas através do voto, é construído mentira, é construída uma narrativa de atribuir às esquerdas tudo de ruim. Um dos primeiros passos é ganhar o mundo evangélico, através de seus líderes, muitos milionários, que nada têm de cristão, mas apenas exploram a boa-fé das pessoas, levando falsas ideias aos pequenos líderes de bairros, municípios pequenos. Às vezes, algumas pessoas que fazem parte desses núcleos, desses pequenos núcleos, até acreditam em Deus, de verdade. E se utilizam de que só porque uma pessoa, vou citar o Lula mesmo, gosta de tomar uma cerveja, ele é do diabo. Eles colocam o diabo em tudo. É uma afronta à inteligência das pessoas dizer que dentro das imagens dos santos da Igreja Católica existe um demônio. Algumas pessoas têm até medo de se aproximar de imagens. Essa mentira foi construída há décadas, há séculos já começou a se construir. Mas de algumas décadas para cá, essas mentiras, elas ganharam força. Dizendo que a pessoa não consegue um milagre porque tem uma imagem em casa. Eles pregam Deus de milagre, Deus de prosperidade, um Deus que não existe. Agora, o Bolsonaro inventou um Deus armado. A tal da marcha para Jesus, carregando uma arma daquele porte, daquele tamanho. Isso, o que tem na cabeça dessas pessoas que acreditam que aquilo é marcha para Jesus? Voltando. Aí, eles, como eu estava dizendo, eles colocam o diabo em tudo. Tudo aquilo que é contra eles. Ou que eles, pelo menos, não dizem ser a favor. Essas pessoas não sabem quem foi Almirante Ustra, o maior torturador do Brasil. Que, como se o maior líder político deles, dos evangélicos, é adorador do Ustra. Jesus foi o maior progressista de todos os tempos. Ele chegou no templo quebrando tudo, porque ele não concordava com aquilo. O sistema de extrema-direita foi que condenou. Condenou não, porque ele nem foi julgado, porque quem não é julgado não é condenado. Ele foi assassinado mesmo pela extrema-direita. E eles usam o nome de Jesus. As pessoas, eu não sei, não entra na minha cabeça como que essas pessoas acreditam que uma pessoa que só fala em arma pode sequer pronunciar o nome de Deus. Esse que ocupa a faixa presidencial, que eu até me recuso a dizer o nome dele,
ele vê o demônio em tudo, ele se incita as pessoas a verem o demônio na esquerda. A direita, que o Brasil dos militares, onde trabalhadores só trabalharam pelo bem do patrão. Na época dos militares, os trabalhadores, eu lembro que eu era bem pequena, falava trabalhar pelo bem do Brasil. E das pessoas? E das famílias? Trabalhar para quem? As pessoas precisam raciocinar mais, estudar, ler filosofia, ler Rousseau, estudar Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, para depois falar as coisas que falam. Quem não estuda filosofia, não estuda sociologia, ela não vai entender a situação. É melhor que ouçam os intelectuais, ao invés de ficar ouvindo qualquer mito que anda por aí, que sequer tem certeza que ele nunca leu nenhum livro. O palavreado dele não é de pessoa que... A maneira como ele se expressa não é de pessoa letrada. Não é de uma pessoa que tem bom relacionamento com as palavras. Ele não tem bom relacionamento com ninguém, muito menos com as letras, com as palavras. Nem ele, nem o eleitorado dele. E nem esses pastorzinhos evangélicos que tem por aí. Eles não têm. Eles citam a Bíblia como se a Bíblia fosse a fonte de tudo. É que o profeta falou, profeta coisa nenhuma. Os intelectuais sempre existiram. E os intelectuais, eles sabem o que está acontecendo e sabem o que pode acontecer daqui a alguns tempos. Jesus não foi condenado porque o profeta falou, morto, assassinado porque o profeta falou. Não, ele foi assassinado porque, se alguém falou, é porque naquela época, é como se faz até hoje, eles condenam mesmo e massacram mesmo as pessoas que são contra o sistema. Então, qualquer intelectual sabe que quem for contra o sistema vai ser, naquela época era pregado na cruz, hoje em dia eles fazem outro tipo de coisa com as pessoas, mas continua do mesmo jeito. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa entrar nas redes. Aqui nessa plataforma, pode ser que eu não esteja tendo muitos amigos, mas nas outras eu estou conseguindo. Então, eu peço que vocês busquem entender. Vamos lutar. Porque quem quer uma vida melhor para todos, luta. Sempre foi assim e sempre será. A intelectualidade não pode ficar calada, não pode mais ficar calada. Eu fiquei durante a minha vida toda, até agora, há pouco tempo, porque eu não podia falar, tem que ficar quieta, tem que fazer isso, tem que fazer aquele verdadeiro, uma bolha para quê? Que lucro? Eu só tive prejuízo, não tive nenhum lucro. Voltando a falar da época dos militares, as mães. A minha mãe falava que era desse jeito. Colocava as crianças para dormir mais cedo, porque não tinha janta para dar para as crianças. As crianças iam na escola com um pedacinho de lápis que às vezes achavam nas ruas. Tinha que usar a folha do caderno, todas as letras, e escrever até nos pedacinhos que não cabia mais. Tá? O sapato tinha que arrumar. Cia de sapato, cia de chinelo, tinha que arrumar com um pedaço de arame. Mas ia na escola. Ia. Até quando podia, até quando aguentava. Ia. Pelo menos na minha casa todo mundo foi. Todo mundo. Tudo que minha mãe pôde manter os filhos dela na escola, ela manteve. Se não deu mais, foi porque não teve jeito mesmo. Porque muitos, cansados, às vezes ia na roça, depois não tinha mais condições de ir. Mas quem aguentou foi até o final. Conseguiu concluir até o ensino médio, e eu e meu irmão, a gente conseguiu até a universidade. Mas foi duro. Agora todos têm acesso. E esse governo está querendo tirar. Então, nós temos que lutar.
não pode voltar para trás. As pessoas têm que entender que a pobreza é criada pelo sistema. Eles criam a miséria para depois inventar que estão combatendo. É mentira. Não estão. Foi tão pouco tempo, durou tão pouco tempo um governo progressista e a gente precisa voltar a ter um governo progressista. A direita não pode permanecer. Não no Brasil, que é um país tão rico e um povo que passa tanta necessidade. A gente tem que pensar nisso. Eu peço a vocês, meus amigos, que deixem as perguntas, façam os comentários, por favor, divulguem os meus conteúdos, vamos estudar. Não adianta cruzar os braços e falar que não tem nada com isso, porque todos nós temos com isso. Não adianta uma pessoa bater na porta da casa, você dar um pedaço de pão para ela comer, dar uma esmola, não é de esmola, as pessoas não têm que viver de esmola. Ninguém tem que viver de caridade. Todos têm direito a ter dignidade. Pedir não é feio? Pedir é feio sim. É sim, é humilhante sim. Ninguém tem que pedir nada para ninguém. O poder público tem que cuidar de todas as pessoas. Eu estou preparando por que pagamos impostos. Logo eu vou colocar. Espero que vocês me ajudem a compartilhar. Muito obrigada.